Olá, meus caros. Passo aqui nesse momento para avisar que estamos preparando nosso canal e alguns outros canais católicos, conteúdos para vocês no Natal. Então, estamos aqui divulgando os canais do Cris, que é o Hora do Macabeus, o canal do Robson, que é o Robson 2.0, o canal do André Chilano, que é o Pro Veritate, o canal do Simplício, que é o Bate-Papo Católico, e o canal do Fabrício, que é o De Leigo para Leigo. Estamos preparando esse conteúdo para vocês no Natal, poderem ter esse entretenimento, conhecimento. E, se não me engano, 2 deles já postaram seus vídeos. Deixaremos esses vídeos já postados aqui na descrição, junto com os canais. Além de que, ao passo que os outros canais forem postando os vídeos, deixaremos também aqui, novamente, na descrição do vídeo. E espero que vocês curtam bastante. Então, bora pro vídeo. Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, trataremos sobre a data do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro mesmo? De onde é que vem esta afirmação? Em que se baseiam aqueles que defendem esta data? Em que se baseiam aqueles que não defendem essa data ou que defendem que não é essa data? E será que é verdade que a Igreja Católica adotou esta data para combater uma celebração pagã? Veremos. Iniciamos essa exposição já adentrando no argumento mais fiel, que é o argumento da tradição católica, da tradição cristã, desde os primeiros séculos, desde o século, pelo menos, século II. A defesa da data de 25 de dezembro, como nascimento de Jesus, longe de ser fruto de uma tradição tardia, é algo defendido desde os primórdios da Igreja, nos tempos em que o cristianismo era avidamente perseguido e sequer podia sonhar em suprimir uma festividade pagã. O primeiro registro dessa data é o do Papa São Telésforo, que foi pontífice da Igreja do ano de 126 até 137 d.C., o qual instituiu a tradição da Missa do Galo. Embora que a data do Natal não conste no Liber Pontificalis, já é possível deduzir que esta data era comemorada justamente porque já existia a Missa do Galo e essa missa era celebrada na data do 25 de dezembro. Mas não só com o Papa São Telésforo, há mais. Indo para Teófilo, que viveu dos anos 115 até 181 d.C., o qual foi bispo de Cesareia, ele nos diz: devemos comemorar o nascimento de Nosso Senhor em qualquer dia da semana em que cair o dia 25 de dezembro. As referências das citações estão na descrição do vídeo. Já Santo Hipólito, em seu comentário ao livro de Daniel, diz: a primeira vinda de Nosso Senhor na carne ocorreu quando ele nasceu em Belém, no dia 25 de dezembro, uma quarta-feira, enquanto que Augusto estava em seu 42º ano, que é de 5.500 anos de Adão. Ele sofreu no 33º ano, 25 de março, sexta-feira, o 18º ano de Tibério César, enquanto Rufus e Robelion eram cônsules. A própria Igreja da Síria tinha, como uma de suas principais celebrações, o 25 de março, como festa da Anunciação, a celebração da encarnação do Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, quando o anjo Gabriel lhe aparece e lhe comunica que ela vai ser a mãe do Salvador.
Ora, daí é fácil tirarmos a data de nascimento de Cristo. Afinal, 25 de março mais 9 meses dá 25 de dezembro. Também Santo Agostinho assim defende. Ele diz: é crido que ele, Jesus Cristo, foi concebido no dia 25 de março, dia em que também ele sofreu, de modo que o seio da Virgem no qual ele foi concebido, onde ninguém dos mortais foi gerado, corresponde à nova sepultura na qual ele foi enterrado, na qual ninguém havia sido posto, nem antes nem depois dele. Mas ele nasceu, segundo a tradição, em 25 de dezembro. São Jerônimo, em sua homilia 88, sobre a natividade de Jesus Cristo, defende a tradição contra aqueles que acreditavam que Cristo tinha nascido na data da Epifania. Ele cita que a tradição ocidental é de consentimento geral da Igreja e que advém da tradição dos apóstolos. Ele fala: o consentimento comum do mundo é contrário ao pensamento desta província. Talvez alguém possa objetar: Cristo nasceu aqui. Os que estão longe estão bem mais informados do que os que estão por perto? Quem te disse? Aqueles que são desta província, claro, os apóstolos, Pedro e Paulo e o resto deles. Você rejeitou a tradição. Aqui, Tiago nos ensinou também no Ocidente. Os apóstolos são professores e nossos. E posteriormente, São Jerônimo chega a falar que, devido a grandes instabilidades e guerras na Judéia, a tradição pôde ser preservada mais facilmente no Ocidente. De fato, é possível ver citações divergentes sobre a data do nascimento de Cristo. Mas aos poucos a Igreja foi unanimemente aderindo àquela tradição antiquíssima de Roma, o que levou São João Crisóstomo a escrever o seguinte: ouve bem e me querais crer, pois nesta questão não nos baseamos senão no testemunho de pessoas que possuem um conhecimento exato, que vivem na cidade de que falamos. Estes são os fiéis de Roma, que nos transmitiram o conhecimento deste dia, os quais não cessam de celebrá-lo desde os tempos remotos. Portanto, não devemos nos perguntar se Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro, mas devemos nos perguntar se existe alguma razão para não aceitarmos esta data, que é defendida por tão grande cristãos ao longo da tradição. Iremos, pois, demonstrar que não há motivos para pôr em descrédito esta celebração, mas, pelo contrário, tudo indica que, de fato, se trata da data legítima de nascimento do nosso Senhor e Salvador. Vamos agora trazer as objeções. A primeira objeção, ela comenta que o Natal se trata de uma tentativa de cristianização do Festival da Saturnália. Não pode ser, porque o Festival da Saturnália comemorava o solstício de inverno, e a sua celebração vai do dia 17 de dezembro até 23 de dezembro. Não bate com a data do Natal em 25 de dezembro. Não faria sentido tentar combater uma festividade de uma semana colocando uma celebração em uma data logo posterior. Pois é. A segunda objeção fala que o Natal se trata de uma tentativa de cristianização, agora, do feriado pagão Natalis Solis Invicti, o culto do Sol Invicto. Na verdade, o Dies Natalis Solis Invicti foi instituído no ano 274 pelo imperador Aureliano, em sua própria homenagem. Aureliano deriva da palavra latina aurora, que significa nascer do sol.
E como nós podemos ver, como na citação primeira, deixa eu ver de quem era mesmo, na citação de tanto de Teófilo, que viveu no século II, como também na citação, na instituição da Missa do Galo, pelo Papa São Telésforo, já se falava do Natal em 25 de dezembro, antes desta instituição da festa do Sol Invicto. A data do 25 de dezembro, então, já era defendida pela Igreja antes de surgir este feriado pagão. A terceira objeção, ela fala sobre o inverno. O Evangelho de São Lucas narra o pastoreio de ovelhas enquanto Cristo nascia. Ora, 25 de dezembro encontra-se entre o inverno no hemisfério norte, e pastores não pastoreiam durante o inverno. Esta tese, ela se revela, na verdade, completamente descabida, pois aquela região não demonstra um inverno tão rigoroso ao ponto de impedir o pastoreio. As pessoas que defendem esta tese fazem crer que seria impossível ou extremamente difícil resistir ao clima de inverno daquele local, o que não corresponde à climatologia da região, e pode ser constatado na própria Bíblia, que narra Jesus passeando durante o inverno. É citado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 23, que se celebrava em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Mas não só isso. No livro do Gênesis, capítulo 31, versículos 38 ao 40, fala de Jacó pastoreando também durante o inverno. Vejamos, Jesus não teve problema em passear no frio do inverno. Por que os pastores teriam problemas em pastorear suas ovelhas nessa época também? Por causa da saúde das ovelhas? Essa seria a objeção. Mas quando nós lemos o Gênesis capítulo 31, lá está dito: esses 25 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado? Eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim. De dia me consumiu o calor e de noite a geada. E o meu sono fugiu dos meus olhos. De noite a geada. O sono fugia dos olhos dele. Jacó, portanto, pastoreava nas noites frias de inverno, durante anos. Porque os pastores iriam se privar de imitar as ações de um patriarca, pastores hebreus, pastores judeus, justamente na noite do nascimento de Jesus. Isso não fecha. Não era impossível. Ou seja, o argumento sobre o inverno não possui uma base muito sólida. Além disso, a quarta objeção trata da data de servidão no templo por parte de Zacarias, o pai do profeta João Batista. Zacarias é da classe de Abias. Calculando a data de nascimento de Jesus pela data de nascimento de São João Batista, é possível chegar à conclusão que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É o que aponta a objeção. Ela diz que quando Zacarias deveria estar no templo, logo depois de seu filho ser concebido, a passagem dos meses do nascimento da gestação de São João Batista e depois a concepção, gestação e nascimento de Jesus não acabaria no dia 25 de dezembro.
Mas, na verdade, esse argumento sobre a data da servidão no templo de Zacarias favorece a tese do 25 de dezembro. Favorece no lugar de rechaçá-la. Mas vamos explicar isso calmamente. Sabemos que existiam 24 classes de sacerdotes e que elas serviam 2 vezes por ano em uma ordem já prescrita na Bíblia, tal como podemos ver em Neemias capítulo 12. A Bíblia narra que Zacarias pertencia à classe de Abias e que estava servindo no dia em que o anjo lhe anunciou que teria um filho, como podemos ver em Lucas capítulo 1, versículos 5, 8 e 9. E a Bíblia também narra que Maria concebeu Jesus no 6º mês de gravidez de Isabel, a esposa de Zacarias, mãe de João Batista, tal como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 36. O próprio Evangelho de São Lucas já começa com a identificação histórica de em que momento se encontravam os personagens naquela fase, naquele momento histórico. Eu vou pegar aqui, abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. São Lucas era historiador. Ele fala: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Esse é o início do Evangelho de Lucas. Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ele localiza no espaço e no tempo. Fala do reinado de Herodes, fala da classe de Zacarias, e ele prossegue com seu evangelho. E a própria introdução do evangelho narra a necessidade da fidelidade histórica, como ele mesmo deixa claro. Bom, conhecendo a relação dos períodos de servidão no templo entre as classes sacerdotais, e acrescentando a tese de que o ano religioso judaico começa por volta de março, esse ano teria o seu 8º turno entre as classes sacerdotais para servir no templo, lá pelo final do mês de junho. Este seria então, ou melhor, esta seria então a data de concepção de São João Batista. Somamos 9 meses e temos o nascimento de São João Batista. Se ele foi concebido em junho, nasceu então em março, por volta de março. E como Maria ficou grávida de Jesus no 6º mês da gravidez de Isabel, passaram-se 3 meses, João Batista nasceu. Se o foi em março. Então restariam mais 6 meses até o nascimento de Jesus. De março, passando-se 6 meses, se chega no final de setembro, não em dezembro. Então, se fosse por isso, pela data em que Zacarias deveria servir no templo, Jesus teria nascido em setembro, não em março.
no final de setembro. No entanto, para esse argumento ter sentido de que Jesus nasceu no final de setembro, pois João Batista foi concebido no final de junho, é necessário pressupor que as ordens dos turnos e suas datas para a servidão no templo, entre as classes sacerdotais judias, tivessem sido mantidas por todos aqueles séculos até Jesus. Por todo esse tempo, sem qualquer interferência ou intervalo. E isso é muito difícil de supor. É extremamente improvável, visto que desde a construção do templo, o culto judaico havia sido interrompido várias vezes, o que geraria um descompasso das ordens e das datas. Inclusive, o próprio templo já tinha sido destruído. Agora não me recordo se foi antes ou depois dos acontecimentos de Neemias. Eu posso estar enganado nesse momento. Mas segue o fato de que o culto foi interrompido em várias vezes. E nós vamos mostrar que essa interrupção de fato aconteceu e ela é corroborada pelas fontes historiográficas. Eis então o seguinte: com os estudos mais recentes dos manuscritos de Qumran, os especialistas conseguiram resgatar as datas do serviço das classes onde posicionaram o serviço da classe de Abias no segundo turno, no seu segundo turno, no caso, não no primeiro, entre 24 e 30 de setembro, não em junho. Ou seja, no final de setembro. Com isso, nós podemos reformular o mesmo cálculo, acrescentando 15 meses, 9 para o nascimento de São João Batista, mais 6 meses para o nascimento de Jesus, que vai dar o mês de dezembro. Afinal, setembro mais 9 meses vai dar junho. Junho mais 6 meses, dezembro. Isso é corroborado por uma fonte extra-bíblica também, que é o próprio Evangelho de Tiago. Ele descreve Zacarias como sumo sacerdote e adentrando ao Santo dos Santos. Apesar disso ser um erro factual, pois Zacarias não era sumo sacerdote, isso ainda associa a servidão dele ao dia da expiação dos judeus, que cai no 10º dia do mês hebreu de Tishrei, o qual se localiza aproximadamente no fim do nosso mês de setembro. E pelo mesmo cálculo feito anteriormente, de setembro mais 15 meses, chegamos a dezembro, final de dezembro. Ou seja, São Lucas já fez o seu evangelho querendo localizar a coisa historicamente, cronologicamente. Sabemos do espaçamento entre a concepção de João Batista e o nascimento de Jesus. E com os manuscritos de Qumran, isso fica mais factível ver que o nascimento de Jesus poderia ter sim ocorrido em 25 de dezembro, no final de dezembro. Ou seja, a tradição já nos ampara desde os primeiros cristãos sobre o 25 de dezembro. Elas vêm antes da igreja ter poder para se sobrepor a uma festividade pagã e antes de existir até
algumas dessas festividades pagãs. O argumento do inverno não é tão resistente. E sendo assim, com esse descompasso que houve na servidão das classes sacerdotais, que não se mantiveram, a mesma que está lá em Neemias, mas que se modificaram com as interrupções no culto no templo. Temos que não há razões lógicas para pôr em descrédito a data tradicional da Igreja sobre o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo as especulações, como a dos manuscritos, como a do dia pela classe sacerdotal de Zacarias, nascimento de São João Batista e de Jesus, elas só reforçam, só demonstram a razão da data do 25 de dezembro. Mas não precisamos exatamente nos agarrar a elas. Basta nos apoiarmos nas palavras antiquíssimas dos padres da Igreja que, desde tempos remotos, já nos comunicam que no dia 25 de dezembro foi a data de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma doutrina fixa da Igreja. Não faz parte não é elemento de fé divina e católica que nós precisamos crer que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Isso não é questão de tradição, digamos, com T maiúsculo, mas com T minúsculo. Mas o que nós temos analisado aponta que é factível. A tradição nos comunica que provavelmente Jesus nasceu no 25 de dezembro. Então, ficamos por aqui. Peço que deixem o like, compartilhem o vídeo e tenham todos um feliz Natal. Que todos possamos receber Nosso Senhor Jesus Cristo, pequeno e frágil, nas nossas casas e nos nossos corações.